Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre a consolidação da instituição do refúgio. Ela aconteceu por parte do doutor, por incentivo do Dr. Fridtjof Nansen em 1920, e inicialmente ela só tinha a intenção de ajudar os refugiados russos que estavam passando por guerra civil. Ela começou em 1921 a entrar em vigor como Alto Comissariado da Liga das Nações para refugiados russos. Ele tinha três funções principais: definir a situação jurídica dos refugiados, organizar a repatriação ou o reassentamento dos refugiados e a realização de atividades de socorro e assistência filantrópica, além de providenciação de trabalho. Era comandado pelo próprio Dr. Nansen, que por sua vez criou o passaporte Nansen para refugiados. Nenhuma outra nacionalidade ou etnia recebia apoio do Alto Comissariado para refugiados russos. A contragosto do Dr. Nansen, o Alto Comissariado era somente para refugiados russos. A partir da militância dele, ele consegue expandir para os armênios, que foi o primeiro grupo da história da humanidade a sofrer um genocídio em massa por parte do Império Turco-Otomano. E em 1929 está marcado o fim do Alto Comissariado do Alto Comissariado. Então, em 1930, no ano da morte do Dr. Fridtjof Nansen, eles fundam o Escritório Nansen para Refugiados, que em 1933 faz o princípio do non-refoulement, que é a ideia de que você não pode devolver um refugiado ao seu país de origem enquanto a ameaça não tiver acabado. Também em 1933 é necessário aumentar a capacidade de refúgio para os judeus alemães por causa do governo de Hitler na época. E após o Anschluss, em 1938, também para os judeus austríacos. Porém, a Alemanha não permitia que fosse criada essa instituição dentro da Liga das Nações. Então é necessário criar uma segunda, expandir essa instituição, para falar. Já que a Alemanha não permitia que o Escritório Nansen também concedesse ajuda aos judeus, é necessário criar um órgão separado em 1936, que é o Alto Comissariado para Alto Comissariado para Refugiados Judeus Provenientes da Alemanha. E é marcado para o ano de 1938 o fim do Escritório Nansen para Refugiados, o que realmente é o que acaba acontecendo. É organizado no mesmo ano de 38 o Alto Comissariado da Liga das Nações para os Refugiados, que foi um órgão histórico, porque pela primeira vez criou o princípio de que não era necessário só você ser de uma etnia para participar de um grupo de uma instituição de refúgio. O que você precisava era ter um fundado temor de perseguição. Esse Alto Comissariado não tinha recursos próprios e ele simplesmente gerenciava fundos privados que eram entregues à instituição. Ele acaba em 46, junto da Liga das Nações, devido à crise de legitimidade da Liga das Nações. Mas a ONU, assim que a ONU começa a funcionar, ela já mostra um grande interesse no assunto de refugiados, o que acaba ajudando muito ao funcionamento da instituição. A Organização Internacional para Refugiados começou a atuar junto à Administração das Nações Unidas de Socorro e Reconstrução, que foi uma organização criada pelos aliados para ajudar as cidades que haviam sido ocupadas durante a Segunda Guerra Mundial. E a partir daí, houveram algumas mudanças no cenário do direito internacional e dos refugiados, que teve a sua burocracia facilitada em alguns aspectos, como na identificação e auxílios gerais para refugiados, além do termo refugiado, que passou a ser mais amplo, sendo consideradas pessoas que eram deslocadas internamente.
E a Organização Internacional para Refugiados foi criada com um tempo limite de atuação, tendo as suas ações encerradas em 1952 e passando a proteção dos refugiados para o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, que deveria ter durado 3 anos. Foi estipulado que ele deveria durar 3 anos, mas devido à crise dos refugiados, ele vem sendo renovado a cada 5 anos. E daí em diante tem-se a passagem jurídica e política dos refugiados para o internacional, o campo que vai cuidar disso, no caso, será o direito internacional público. E vai ser o direito internacional público que vai cuidar de tratados, da equidade, dos acordos entre um Estado e outro, e principalmente os tratados que foram estipulados na Convenção de Viena. E bom, o sistema de tratados ele serve para facilitar o sistema jurídico e também garantir maior segurança durante os acordos entre 2 estados. Os tratados possuem um preâmbulo, trazendo os deveres e direitos e obrigações do estado que se comprometer a cumprir, e os estados que se comprometem a cumpri-lo são chamados de estados partes, podendo ser multilateral ou bilateral, com a presença de 2 estados ou mais. E para estabelecer os direitos dos refugiados, houve algumas controvérsias na Convenção de 51, que contou com a atuação da ONU e do Acnur, que é o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. Houveram algumas divergências, por exemplo, a ONU queria que a Convenção envolvesse todas as pessoas desprovidas de apoio estatal, tanto os apátridas, que no direito eles chamam de iure, quanto os refugiados em si, que são os de facto. A Convenção de 51 também dava a possibilidade de reserva geográfica, ou seja, os estados poderiam considerar como sendo refugiado somente as pessoas vindo da Europa devido à Segunda Guerra Mundial. E além disso, começou a xenofobia, porque os europeus se sentiam prejudicados com a grande massa de estrangeiros em seu continente, e eles queriam a redistribuição desses refugiados. Eles não queriam abrir as portas na Europa mais, considerando refugiados somente os europeus, dentro do seu próprio continente. Além disso, também tem outro problema, é que a Convenção não esclareceu claramente o direito de asilo lato sensu. O asilo lato sensu é o que permite um país a oferecer asilo, abrigo a outra pessoa de outro país. E eles não esclareceram quem exatamente pode ter o direito a esse asilo. E esse ato de não esclarecer exatamente o que esse termo significa parece ter sido uma jogada proposital de soberania, para que o direito internacional não forçasse, não pudesse dizer quem vai entrar ou não no seu país. Então é como um ato de soberania. Tipo, eu não vou esclarecer exatamente isso, porque senão o direito internacional público vai poder me dizer, para o país, no caso, quem pode ou não pode entrar no meu país. Porém, houveram vários pontos positivos nessa convenção, que abrangeu, esclareceu o termo de refugiado, considerando as pessoas que estariam fugindo de seu país, como o grupo anterior disse. Além disso, vários outros princípios, como o de não discriminação, as regras de trabalho, tudo isso que envolve a documentação de refugiado foi bem esclarecido. E um dos princípios mais importantes que foram ditos foi o princípio de non-refoulement, que impedia que um país mandasse o refugiado de volta para o país de origem, caso ele fosse ameaçado, tanto diretamente ou indiretamente. Como assim? Por exemplo, um refugiado vem para o Brasil não pode mandar esse refugiado de volta para o país de origem dele, caso ele esteja sendo perseguido, tanto por motivo de
de ato político, raça, nada disso. E indiretamente, o Brasil não pode mandar, por exemplo, o Brasil não pode mandar esse refugiado de volta, não de volta, mas mandar para outro país, e esse país mande ele de volta para o país dele ou mande para outro lugar, caso ele esteja sendo ameaçado de morte, né? Caso sua vida esteja em risco. O direito internacional público é responsável por regular as relações entre atores internacionais, como os Estados e as organizações. O marco institucional da proteção moderna é a Convenção de 51. Na primeira fase, a ONU tinha a ideia de incluir não só os refugiados, mas também as pessoas que não tinham nenhuma nacionalidade. Porém, os Estados Unidos e a França foram extremamente contra, anulando essa ideia, contrariando o Reino Unido. Mas, além disso, também teve aspectos positivos na Convenção, trazendo princípios importantes do direito internacional dos refugiados, como o princípio do non-refoulement, ou não devolução em português, pelo qual o indivíduo não pode ser mandado contra sua vontade para um território onde ele vai ser perseguido ou correr risco de morte, ou também para um território onde ele vai ser mandado a um terceiro território da qual ele possa vir a correr esses riscos. Também teve o princípio da não discriminação, regras sobre o estatuto pessoal de refugiado, regra que impede a punição por entrada irregular no país onde se pede refúgio, regras sobre trabalho dos refugiados e regras sobre documentos de identificação e viagem. A Convenção traz cláusulas de exclusão que impedem a aceitação de refúgio em algumas situações e de cessação, que terminam o refúgio em outros casos, com o intuito de preservar o Instituto, aplicando o refúgio apenas para aquelas pessoas que realmente precisam. Com o surgimento de novos grupos de refugiados que não se enquadravam na definição da Convenção, em especial para os do continente africano, foi adotado o Protocolo de 1967. Nesse protocolo foi abolida toda essa ideia geográfica e temporal, dando mais amplitude à definição de refugiado. O costume internacional é a fonte mais antiga de direito internacional público, e até o fim do século XIX era mais relevante. Ela é fonte tanto interna quanto internacional e se caracteriza por ser obrigatória. Há dois elementos que constituem o direito internacional. Um elemento material, que demonstre que aquela conduta já foi consolidada como válida anteriormente, e um elemento psicológico, que faz do seu cumprimento algo obrigatório. Nos fundamentos do costume internacional existe a teoria voluntarista, que seria ele decorrer de acordo não formal de vontade entre os Estados, e a teoria objetiva, na qual os Estados entendem que existe uma regra superior à vontade de todos e que deve ser seguida. Outra característica do costume internacional é a imprecisão, pelo fato de não ser escrito. Essa imprecisão tem um lado positivo, pelo fato de ser uma fonte flexível, mas também um lado negativo, já que pode ocasionar problemas de interpretação. Há a ideia de que, a partir das normas do direito internacional dos refugiados, criou-se o costume internacional do refúgio temporário. Por um lado, é proibida a devolução do refugiado a um estado onde ele vai correr perigo ou a um terceiro estado onde ele também vai correr riscos, que é o princípio da não devolução que eu mencionei anteriormente. E, por outro lado, caso se solicite o refúgio, o estado ao qual foi feita a solicitação deve analisá-la, permitindo que a pessoa que solicitou fique no país até a conclusão dessa análise. E com essa proibição, a alternativa para o estado que não quer acolher o indivíduo é buscar outro estado na qual esteja seguro, a qual a pessoa esteja segura e aceite recebê-la, o que é uma situação bem rara. Então, a concessão temporária de refúgio, apesar de não estar disposta em nenhum documento escrito, é obrigatório para os Estados e, em função de acontecer com frequência, é um costume internacional próprio do direito internacional dos refugiados. Decisões judiciais apontadas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça como fontes subsidiárias servem de meio de prova do direito e não como sua fonte criadora, mas em algumas situações acabam criando regras internacionais. Entende-se como jurisprudência internacional as decisões das duas cortes operacionais, as decisões dos tribunais penais, das Cortes Internacionais de Direitos Humanos, Cortes Arbitrais Internacionais, da Corte Europeia de Justiça
e das decisões das cortes nacionais que se refletem na ordem internacional. Essas decisões refletem no costume daquele momento e por isso não podem criar regras perpétuas que podem ser modificadas de acordo com sua interpretação. Apesar disso, a Corte Internacional de Justiça procura sempre citar precedentes para poder manter uma coerência nas suas decisões. O tema sobre refugiados, as cortes mais relevantes são a Corte Internacional de Justiça e as Cortes Interamericana e Europeia de Direitos Humanos. No que tange à Corte Internacional de Justiça, não há nenhuma decisão específica sobre refúgio, mas há uma sobre asilo. Trata-se do asilo concedido pela Colômbia ao peruano Vítor Raúl de la Torre, julgado em 1950. A Embaixada colombiana concede esse asilo com base na Convenção sobre Asilo, e para isso seria necessário retirar o asilado do Peru. Assim, foi solicitado, de acordo com o procedimento padrão previsto, um salvo-conduto ao governo peruano. Porém, o asilado ele foi acusado de instigar uma rebelião militar, e assim, ele perderia a possibilidade de asilo. O governo peruano não concede o salvo-conduto e, assim como os dois estados não entram em um acordo, eles decidem se submeter à Corte Internacional de Justiça, que entende que a Colômbia julgou unilateralmente a Convenção de Salvo-Conduto, mas também entende que o asilado ele não cometeu crimes comuns. Esse caso ficou sem solução e o asilado ele permaneceu na Embaixada da Colômbia até 1954, onde foi entregue para as autoridades peruanas. Simbolicamente, ele teve sua cidadania cassada e precisava imediatamente deixar o Peru. Então ele seguiu para o México, onde foi o país que lhe concedeu o asilo. Então, gente, eu vou falar brevemente sobre a jurisprudência dos direitos internacionais dos refugiados, que é um conceito muito vago e variado, que não tem um consenso entre os países, então, sobre o que é enquadrado como caso de refúgio ou não, como lidar com esses casos. Eu trouxe aqui 3 exemplos de como a legislação muda de país para país sobre essas situações. Por exemplo, os países membros da OEA, eles funcionam da seguinte maneira: os casos que chegam passam primeiro pela Comissão de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que age como uma primeira instância, onde os casos são avaliados, analisados, e lá nessa comissão eles propõem sugestões, fazem recomendações de como solucionar o caso, como resolver a situação. Se essas recomendações não forem respeitadas, não forem acatadas, aí os casos vão parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que aí já tem um caráter mais judiciário mesmo, onde eles realmente julgam os casos para poder resolver essa situação. Já no sistema europeu de direitos humanos, tem uma enorme número de refugiados, mas os casos são agrupados em 6 grandes grupos. E esses grupos são muito abrangentes, então gera margem para vários tipos de interpretação diferente sobre o que se enquadra como refúgio ou não. Isso acaba gerando muitas disputas legais. Aqui no Brasil, a nossa jurisprudência é muito escassa, no que diz respeito à questão dos direitos dos refugiados, e existindo apenas 18 casos julgados aqui no Brasil. 15 deles foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal e os outros 3 pelo Superior Tribunal da Justiça. Apesar de que na esfera global não exista uma jurisprudência sobre o refúgio e a jurisprudência sobre o asilo ser muito escassa, os países partem de um princípio em comum, geralmente, a maioria deles, que além da questão do judiciário, entra a questão doutrinária também,
que é a produção intelectual sobre o tema. Alguns autores como Hugo Grotius e o Francisco Soares são tidos como os fundadores do direito internacional. Nos direitos internacional dos refugiados em específico, a principal fonte doutrinária é a Declaração de Cartagena de 1984, que foi adotada devido à necessidade de proteger os refugiados de uma crise muito grave que estava ocorrendo na região centro-americana. E os trabalhos dos professores Goodwin Gill e Hathaway são também, e as publicações da Acnur são também tidos como importantíssimas fontes doutrinárias para esse assunto. Olá, eu vim falar sobre equidade, e não só sobre equidade, mas também sobre atos unilaterais e bilaterais e a importância deles para a esfera internacional e principalmente para a criação de organizações internacionais, com ênfase no Acnur. Então, a equidade ela é descrita como um conjunto de princípios e valores e eles compõem o sistema. Então, quais são esses valores? Esses valores são considerações de justiça, de política e de razoabilidade, e todos eles são necessários para a aplicação de regras, além de equidade também ser a maneira mais antiga de solução de litígios. Bem, os atos unilaterais eles têm uma grande importância para sistematizar a ordem internacional, além de serem regras de uma única manifestação de vontade. E isso pode emanar tanto do Estado quanto das organizações internacionais. Quando falamos do Estado, as produções estatais são entendidas como unilaterais. E essas produções podem refletir na esfera internacional. Como? Elas podem refletir a partir de uma lei que possa regulamentar algum tema concernante ao direito internacional. Como, por exemplo, o Brasil com as soluções do Comitê Nacional dos Refugiados, do CONARE. Enquanto isso, nas organizações internacionais, existem duas formas de atuar. Na primeira, nós temos os atos bilaterais, como, por exemplo, a conclusão de um acordo de sede, onde o Estado fornece uma porção do seu território para a instalação da organização. Mas também temos os atos multilaterais. Como assim? Eles ocorrem, por exemplo, como tratados, quando a organização promove um ato, mas não participa dele. Seu papel ali é dar recomendações e soluções que expressam a vontade da organização. Somente nos atos unilaterais que se tem uma nova forma de organização internacional. Os outros são formas de tratado. E a força dos atos unilaterais dependem diretamente da força que os Estados atribuem às organizações internacionais e os seus órgãos durante a criação dos mesmos. No caso da proteção ao refugiado, é possível dividir em dois grupos de situação sobre o Acnur. O primeiro seria a criação do órgão e o segundo a atuação do mesmo. Bem, o Acnur foi estabelecido por um ato unilateral da ONU, que não apenas criou o órgão, mas também estabelece seu estatuto, que foi constituído por 22 artigos e 3 capítulos, descrevendo sua estrutura e as suas funções. Sobre a atuação do órgão, ele atua em situações de crise, como, por exemplo, no caso da Guerra da Iugoslávia, e também nas conclusões sobre proteção internacional de refugiados, adotado anualmente pelo Comitê Executivo do Acnur, desde 1975. Bem, o Acnur também atua nas decisões de reconhecimento de refugiados, feitos mesmo que não respaldados por um Estado. A conclusão feita foi que os atos unilaterais têm contribuído para a atualização e desenvolvimento do direito internacional dos refugiados e para a melhoria e proteção
dos mesmos pela comunidade internacional.